Ele vai chegar com o nosso Central Jogada. Chama João Bandeira Neto aí, Glauber. João Bandeira. Fala, Bandeira, muito boa tarde. Bora nós, Brenão. Boa tarde pra você, André, Daniel Farias, Mossoró, Glauber, todo mundo que faz a equipe do Jogada Segundo Tempo. Prazer enorme também, aí, rapaz. Central Jogada na área. E agora, meu amigo, ontem a gente debatia no finalzinho do programa sobre escalação, sobre onzena e como é que a seleção brasileira ia estrear contra esse Marrocos no próximo sábado. E ficava muito na dúvida. De bate pronto, a gente já mostra a escalação do time titular que treinou hoje. Muita coisa pode mudar, claro, nos próximos treinamentos. O Brasil faz 2 treinamentos, mas tá aqui, ó, Brenão, pra galera entender mais ou menos, ó. O Ancelotti hoje levou o Brasil a campo assim. Alisson no gol, atenção pras laterais, tá? Danilo e Alexandro, Marquinhos e Gabriel Magalhães fecham a dupla de zaga. Por que é que eu chamei a atenção para as laterais? Porque é a grande incógnita, é a grande desafio desse quebra-cabeça do Ancelotti com a lesão do Wesley. Então, no treino de hoje, treino de meio-dia lá nos Estados Unidos, Danilo e Alexandro são os laterais da seleção brasileira. Atenção no meio, também tem mudança. Vem com Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá. Paquetá ganha essa posição de armação no meio. É um Brasil bem mais ofensivo, com o Paquetá fazendo essa ligação entre o meio e o ataque. E no ataque, Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Então essa foi a onzena treinada hoje pelo Carlo Ancelotti. E aí responde algumas dúvidas e a gente joga pro debate aí justamente como é que ele ia montar esse time. Tá aí, nesse 4-3-3. O Brasil contra o Egito jogou no 4-4-2. Contra o Panamá jogou no 4-2-4. Ou seja, ele mistura de novo esse esquema tático, mas agora com algumas definições das laterais. Acho que é isso que é importante pra gente entender mais ou menos. Danilo de um lado e o Alexandre de outro. E o Paquetá ganhando essa vaga no meio. É um Brasil um tanto quanto ofensivo, né? Usando o que tem de melhor. E defensivamente eu acho que fica muito essa pulga atrás da orelha. Será que o Danilo, que joga até como zagueiro no Flamengo, não é nem a posição dele de lateral, ganha essa posição na lateral? Eu acho que é o grande, se no ataque, se na ofensividade a gente tá mais ou menos resolvido, eu acho que o grande ponto é a defesa e como é que esses laterais vão se portar. É por aí, Breno Rebouças? Vamos lá, Bandeira. Repete pra gente aqui a escalação, pra quem tá no rádio, inclusive, que foi o time treinado pelo Ancelotti, que deve ser o provável time pra estrear contra a equipe do Marrocos no próximo sábado. Se você puder até me mandar aí, eu vou colocar aqui também via OBS, Bandeira, pra gente encher a tela beleza, pra galera show, acompanhar. tô te mandando agora. Mas é isso, WB. O Ancelotti dando aí já as pistas de quem ele vai colocar, de quem ele vai lançar nesse primeiro jogo no próximo sábado, na estreia do Brasil. Vou trazer então aqui mais uma vez, acabei de receber aqui do Bandeira, vamos lá. Ele treinou com Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos e o Gabriel Magalhães na zaga, com Alexandro na esquerda. Meio de campo com Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá. No ataque o Rafinha, o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, WB. Interessante que o time do Flamengo, quando vai decidir com o Palmeiras, exatamente a Libertadores, correto? Sim. Exato. Na escalação de Danilo pelo lado direito, faziam referência ao Danilo como um jogador que vai nessa posição, esse é o grande problema do time do Flamengo. Analisavam o time rubro-negro, mas sempre paravam em Danilo. Porque Danilo é isso, Danilo é aquilo, porque já é um veterano, porque, rapaz, tem coisas estigmatizadas das quais realmente ninguém... É impressionante isso. Sabe o resultado do jogo? Flamengo 1-0, gol de Danilo. Danilo ainda foi lá, ainda fez o gol. Entendeu? Que é para deixar todo mundo pianinho. Ninguém disse mais nada. Ninguém duvidou da capacidade do jogador. Onde é que o Danilo não merece a confiança de jogar na seleção brasileira? É evidente que numa posição, eu fiz até um Reels, né, a respeito da seleção brasileira, e eu me confesso pouco enfronhado, não tão enfronhado como o nosso amigo Bandeira, que tem se dedicado mais à seleção brasileira e aos assuntos de Copa do Mundo. Eu disse, olha, eu tenho dificuldade de falar a respeito da seleção brasileira. Eu não acompanhei suficientemente, sabe, os amistosos, essa coisa toda. Mesmo porque alguns jogos eu não considerei realmente coisa útil para a seleção.
O outro é Alexandro, lateral esquerdo. Para quem teve pelo lado direito, Carlos Alberto, antes de Djalma Santos. Sabe esse lateral que se cobra com as mãos? Sim. Quem inventou foi Djalma Santos. Djalma Santos, 1958 para cá. Foi ele que inventou. Djalma Santos, Carlos Alberto, 2. Leandro, Jorginho. Olha as preciosidades pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Nilton Santos, Júnior, Roberto Carlos. Todos laterais e respeito. É evidente que você não vai conseguir esse nível, mas é assim mesmo. Não é o tempo todo que você tem uma geração extraordinária sob todos os pontos de vista, em todas as posições. Não é assim. O Alexandre jogou na seleção, é bom jogador. Por que essa desconfiança? Por que essa desconfiança? Eu não diria o mesmo do Douglas, que eu não conheço bem, não apurei ainda a minha visão. Então, os dois pelos lados, tomara que eles diminuam a desconfiança que se tem. No miolo de zaga, eu acho que aí é realmente uma coisa definitiva, né? O Marquinhos e o Gabriel. Tá tudo bem, tá tudo resolvido. Sistema de meio campo, ele tem o jogador que é ponto principal, uma espécie de artífice, que é o Você tá falando do meia? do meio Paquetá? campo. O meio campo, ele Bruno começa... Guimarães, Casemiro e Paquetá. Não, Bruno Guimarães? Bruno Guimarães, Casemiro e Casemiro, Paquetá. perfeitamente, Casemiro. Casemiro, Bruno Guimarães. O Bruno joga avançado também, mas é aquele jogador que volta a tempo. Assim como o Paquetá, que é meia, um pouco mais pra frente, mas volta. Por quê? Porque se a gente for insistir, ainda tem o Matheus Cunha, né? É um jogador que ele não é bem... Centralizado no ataque. Ele não é bem aquele jogador centroavante, né? Centroavante, digamos assim, como cobram, né? Aquele jogador que tem as características do jogador implacavelmente marcador de gol. Não. Ele é um jogador que se mexe, um jogador que busca espaço, um jogador que sai para as tabelas, para as jogadas tramadas. Então, acho que isso dá uma flexibilidade à seleção brasileira, pelo que eu conheço desses jogadores. Nem tanto o céu, nem tanto o mar. Frase novíssima, não é? Porque falava em 4-2-4. Qual o perigo do 4-2-4? Quando você tem um 4-2-4, você ataca com 4 e os dois de meio campo encostam. Aí não existe o que se chama compactação. O que é que vai ficar? Uma brecha. Uma brecha. Exatamente nas costas do meio campo e dos zagueiros. Porque os zagueiros eles são obrigados a acompanhar. A linha de zagueiro é obrigada a acompanhar. Se ela não acompanhar, ela abre um espaço entre os que vão, né, e não voltam a tempo, e naturalmente aquele espaço para o lançamento no espaço vazio. É esse o perigo. O atacante pega ou na frente apostando corrida, ou em condições de dominar, virar, girar e imaginar o que vai ser feito. Então esse é o perigo do 4-2-4. Que descobri, eu volto a repetir, há muito tempo que o meio-campo é um espaço muito grande para 4 jogadores. Não estou descobrindo aqui a pólvora, eu estou dizendo novidade nenhuma, não é, Bandeiraço? Deixa eu... É por aí, viu, WB? É por aí. Eu acho que é um ponto de preocupação, justamente porque a gente não viu essa dupla em ação, né? A gente repete porque foi um ciclo muito atabalhoado do Ancelotti no comando da seleção, porque ele já pega o final, né? Ele já pega o final ali. Quando o Tite dá adeus à seleção brasileira naquele último ciclo em 22, você não consegue ter uma sequência. Então, a gente nunca viu essa dupla em ação, a não ser jogando pelos seus clubes, né? Mas causa uma preocupação. Ô, Bandeira. No miolo de zaga, né? Quando você Bandeira, tem você tá me ouvindo? Oi? Bandeira, me diga uma coisa. Essa escalação, ela foi anunciada pelo Ancelotti? Foi o time que treinou hoje, Ah, tá? o time que WB? treinou. Ele não Os anunciou, jornalistas né? que têm acesso ao treino da seleção brasileira, os setoristas, né, que acompanham a Sei. seleção, anunciaram. Mas vale lembrar, e é por isso que a gente bota como provável, Sim. porque assim, o Brasil fará ainda mais 2 treinos antes do jogo de sábado. E aí, se você parar pra ver nessa análise aí de escalação, já é uma outra formação técnica. E aí eu tô contigo nessa, quando você diz, olha, os amistosos não eram muito parâmetro, porque o Ancelotti literalmente usou os amistosos e tratou eles com amistoso.
trocava um time inteiro no intervalo, Pra fazer teste. mudava taticamente o time inteiro. Então, assim, o que a gente viu contra o Panamá, o que a gente viu contra o Egito, o que a gente está acompanhando nesses treinos da seleção, são vários Brasis. É um esquema tático para um jogo, um outro esquema tático para o mesmo jogo ser no segundo tempo, ou seja, são várias formações. Então, assim, a gente não pode cravar que o Brasil fará estreia com isso. É porque ontem, quando a gente debatia que estava tão perdido de como escalar o Brasil, que hoje, quando a gente tem mais ou menos um arcabouço, um esboço de como vence o Brasil, a gente começa a colocar alguns pontos e algumas posições. Mas, repito, tem mais 2 treinos pela frente, vem aí amanhã, a gente vai tentar entender de novo como é que ele montou esse time, e aí começa a ganhar forma. Ao meu ver, eu acho que essa galera já tem que começar a treinar junto. Tem que pegar entrosamento, porque são laterais que nunca jogaram juntos no sentido desse aspecto de seleção, com Marquinhos. Tanto é que basta você ver a falha grotesca do gol contra o Egito, né? Os zagueiros que não conversam entre si, que não tem aquela intimidade. Então o Brasil precisa hoje dar ritmo a essa galera. Chegou a hora de começar a treinar com os mesmos jogadores para você ter uma estreia com um elenco minimamente entrosado. A preocupação é essa. Aquele gol contra o Egito é claramente zaga que nunca jogou junto. É batendo cabeça a todo momento. Então, assim, é o momento. O Ancelotti já teve os amistosos, já teve esse tempo para treinar, para ver, para analisar cada um. Eu acho que agora é o momento da gente ter um time definido para que seja feito esse treinamento correto. Para sábado tá todo mundo na ponta dos cascos, como a gente costuma falar. Ô, Bandeira e WB, é isso que é o meu questionamento. Eu acho que, assim, esses jogos, esses amistosos antes da Copa, na minha opinião, já era para que você tivesse uma ideia, uma estrutura do que você vai colocar em campo, pelo menos uma base, para que você pudesse fazer outros testes de mudança. Mas eu acho que a gente já deveria ter pelo menos uma cara de Brasil. Os amistosos que você fez no começo do ano, que não eram ainda os amistosos antes da Copa, os pré-Copa, como a gente pode chamar, aí tudo bem, ele poderia mexer mais. Mas a sensação que eu tenho é que essa preparação do Brasil, a sensação que eu tenho é que o Ancelotti não tem ainda esses definido na cabeça, e a gente vai ver logo na estreia, vai pegar pra estreia pra colocar um esboço, sabe? Pra colocar alguma coisa de ideia em campo. Você tem o lateral titular que se lesionou no último jogo. Então, assim, era um problema que já estava resolvido. Você não ia ter problemas laterais. Era o Wesley ali, no dono da posição, questionado. Porque não, mas aí, pra piorar, você ainda tem lesiona no lateral. Agora que você tem que remar tudo de novo. Então, assim, quando a gente ontem listou, o André fez um exercício muito bacana de dizer assim, olha, quem é que tem posição garantida no Brasil? Acho que dos 11, 5 tem. O restante tá todo mundo ainda correndo e buscando vaga. E desses 5, um é o goleiro. Então, assim, menos jogadores. E é bom que se diga o seguinte, com relação ao lado direito da seleção. Relembrando um pouco, retrocedendo um pouco. Aliás, eu estava querendo falar do centroavante de ofício, né? Porque se cogitou que aquele grandão, que foi até uma certa sobre o Thiago, né? Sim, Igor Thiago. Poderia jogar, o Igor Thiago e tal. Andou se enrolando lá em 2 finalizações. Pois bem, então, esse centroavante de ofício, ninguém é obrigado também a jogar com ele, não. Nós já discutimos bastante esse aspecto, né? Você não precisa ter o centroavante de ofício. Você pode jogar com ele ou sem ele. Ou como diria Dedeu de Sobral, comigo ou semigo, né? Semigo. O time do Guarani joga comigo ou semigo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com relação ao Danilo, no tempo do Tite, o Danilo apoiava, mas não apoiava abrindo para o lado esquerdo, pegando o espaço aberto. Ele formulava a jogada por dentro. Ele ia numa diagonal. Ele aparecia como meia. Interessante. Era uma dessas coisas do Tite, né? Uma dessas invenções do Tite. Mas o Danilo é um jogador experimentado, rapaz. Ele conhece o ofício. E aquele lado do campo ele também conhece. Essa história de não ser titular no Flamengo, isso é uma coisa antiga no Brasil. Gilmar também não era titular no Corinthians, quando chegava a seleção era ele. Castilho pegava todas durante o ano todo, mas ia para a reserva dele. E isso se sucedeu em muitas oportunidades. O jogador não estava bem no clube dele, mas chegando na seleção, a gente já sabia que ele era o dono da cadeira. Então eu acho uma coisa muito pesada. Parece até uma tragédia escalar o Danilo pelo lado direito e o Alexandre pelo lado esquerdo, como se eles não conhecessem 1 metro daquele espaço, pelo amor de Deus.
Agora, evidentemente que o Lancelotti, pelo jeito dele, tranquilo, calado, sem dar grandes declarações, sem se estender muito, eu fiquei com a impressão seguinte: ele pode não anunciar a escalação que ele pretende lançar, ou que ele pretendeu lançar, mas ele sempre teve essa escalação na cabeça dele. Eu acho que na cabeça dele o time já estava desenhado. O que é que você acha, Bandeiraço? E não podemos esquecer, né, WB, que a vaga, a posição aí na lateral caiu no colo dele. Foi uma infelicidade o Brasil ter tido o seu principal lateral lesionado, e aí o Danilo tem que se credenciar para isso, né? E a gente vai testar mesmo, ver esse teste, eu acho que também não tem problema nenhum. É o luta pelo espaço. São 15 dias que você tá ali treinando, lutando por uma vaga. Se o Ancelotti acha que é merecedor daquela posição, dar confiança ao atleta, passar confiança para ele brilhar. Brenão, para eu encerrar minha participação aqui, devolver para vocês aí, só lembrar, amanhã tem abertura da Copa do Mundo, viu, meu camarada? Abertura da Copa do Mundo, México, na Cidade do México, Estádio Azteca, recebe um jogo de Copa do Mundo, que foi palco de vários espetáculos do futebol. Tá aí o WB, que foi testemunho ocular da história. E amanhã tem futebol e música, viu? Shakira fará a abertura. Deixa eu passar aqui. A Shakira vai se apresentar no Cidade do México. No mesmo dia, em Los Angeles, na abertura lá nos Estados Unidos, porque se lembrando, são 3 sedes, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então cada jogo, cada sede vai ter sua festa de abertura. Então Shakira se apresenta na Cidade do México, no jogo de abertura. Em Los Angeles, teremos Katy Perry e Anitta no jogo entre Estados Unidos e Paraguai. E aí outras atrações e outras festas. Então amanhã é dia de futebol e também de muita música. Rapaz. É isso, Brenão. Amanhã, uma hora dessa, a gente já tá trazendo informações, imagens dessa abertura. Bandeira. Enfim, a espera acabou. Amanhã a Copa começa pra valer e a gente vai começar a acompanhar. Esperamos grandes jogos e muitos gols. Torcedor, pode cair a ficha. Amanhã começa a Copa do Mundo de 2026. Canadá, México e Estados Unidos. Brasil estreia sábado contra o Marrocos, mas amanhã já tem bola rolando e vai ser legal demais. Jogos noturnos, jogos na madrugada. André Almeida já falou que quer assistir todos os jogos. O homem vai ter que perder o sono, viu, WB? Porque tem jogo até... Mas já tá tudo pra organizado. assistir Catar e Bósnia, 1h da manhã. Olha, tudo organizado. eu vou dizer um negócio pra você, Bandeira. Catar e Bósnia, 1h da manhã, não vai contar com a minha audiência, não. Pois é, mas o André já está tudo organizado. Inclusive a esposa dele, ele vai gravar para a esposa dele ver no outro dia. Tá tudo organizado. Amanhã. Já Isso tá é que é tudo no importante. esquema. Aliás, tá parecendo prefeitura do interior, né? Onde tem jogo, tem banda, tem cantor, tem forró na praça, tá bonito, É o né? mesmo naipe, WB, é o mesmo naipe. Festa pra 10 os cabas querem fazer, viu? É Shakira, Anitta, Katy Perry, é banda pra todo lado, viu, WB? Se você tivesse que escolher, você ia pro show de qual esses 3? Pro da Shakira, da Katy Perry ou da Anitta? Eu levaria mastruz com leite. Claro, tem por muito isso a ver que ontem comigo. no Castelão tinha Solange Almeida e Quadrilha Junina. Muito Nada melhor. mais cearense do que a festa. Muito melhor do que muito Katy melhor. Perry. Coisa Valeu, nossa. Bandeira. Grande abraço. Amanhã a gente já começa a Copa do Mundo e o Bandeira traz informação todos os dias aqui dentro do nosso Jogar no Segundo Tempo.